E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, 17 de julho de 2024. Estamos aí dando sequência às lives planetárias. Estamos começando aí uma nova série de lives, agora falando sobre os planetas visíveis ao olho nu, os planetas que realmente importam na astrologia. E hoje a gente vai falar de Júpiter, o grande benéfico, o planeta aí, o regente de Peixes e de Sagitário. E quem vem falar sobre Júpiter é uma pessoa muito querida, uma astróloga muito foda e que tem uma história com Júpiter pessoal também muito interessante, que é a Ana Zambi. Deixa eu já puxar a Ana pra cá. Boa noite, Silvana. Lembrando que essas lives ficam salvas nos Reels aqui no YouTube e no Facebook. Então, para quem perder, dá para assistir de novo. E são mais de 30 lives com mais de 30 horas de conteúdo astrológico de primeira, com astrólogos e astrólogas incríveis do Brasil e de Portugal. Deixa eu puxar a Ana aqui. Para quem estiver em São Paulo, esse final de semana tem Happy Hour astrológico. Olá, Ana! Oi, Paulo. Tudo bem? Tudo bem? Tô tentando colocar aqui de um jeito que fique em pé bonitinho. Tudo Boa! bem? Tudo ótimo, Ana. Bom, primeiramente queria te agradecer aí por aceitar esse convite para a gente falar um pouquinho aí, né, de astrologia, que é uma coisa que a gente gosta pouco, né? Sim. E especialmente de um planeta benéfico, de um planeta como Júpiter, né? E bom, para quem não conhece a Ana, gente, como eu sempre faço aqui, né, deixa eu dar as credenciais da nossa convidada. A Ana Zambi, ela é astróloga, professora de línguas e literatura, tradutora e escritora no canal zambi.astrologia, aqui no Instagram. Ela é carioca, mas mora no Porto, lá em Portugal. É graduada em letras e mestra e doutora em literatura portuguesa pela Sorbonne Université em Paris, França, onde também lecionou. Lançou seu primeiro livro de poesia, As 12 Voltas de Júpiter e a Mira de Saturno, em 2024, faz pouco tempo, inclusive, pela editora Urutaú. Então, agora sim, boa noite, Ana Zambi. Boa noite, Paulo. Muito obrigada mesmo por esse convite. Fico muito honrada, ainda mais para falar desse planeta incrível, né? Que é Júpiter. Aí já deve ser meio tarde, né, Ana, também? Já quase, meia-noite já aí, né? Meia-noite, mas isso quer dizer que hoje já é quinta-feira, então hoje é dia de É Júpiter. isso aí. Aqui no Brasil, dia de Mercúrio, aí já é dia de Isso. Júpiter. E, Ana, como que você entrou em contato com a astrologia? Antes da gente falar do Jupitão aí, como que você se conectou com a astrologia? Olha, desde criança, viu? Porque a minha mãe, que inclusive está aí assistindo essa live, ela tinha os livros de astrologia soltos em casa, né? Então eu sempre fui muito curiosa, né? Sempre gostei muito de ler. E aí comecei a ver coisas, foi assim que começou, né? E aí isso foi continuando com o tempo até eu me entregar mesmo a esses estudos, né? Mas E foi você, basicamente isso. e você se formou pela Saturnália, né? Em que momento que você foi estudar astrologia tradicional? Você já estudava? Você começou pela tradicional? Você veio da moderna? Como que foi teu trajeto? Eu era muito curiosa e eu via coisas meio soltas na internet, né? Então, como que a gente mais encontra são as coisas da astrologia moderna, eu comecei por ela, né? Mas em 2020 eu decidi me matricular na Saturnália e aí foi o meu ingresso na astrologia tradicional e um caminho ainda bem sem volta, né? Porque é um mundo tão estupendo. Mas é isso, foi na Saturnália em 2020 que eu comecei a, de fato, estudar astrologia mais a sério, né? E demais. E, pô, aliás, está sendo uma satisfação enorme receber tantos astrólogos e astrólogas, né? Gente formada pela Saturnália, assim, que, pô, é uma escola super importante aqui no Brasil, né? E, enfim, aliás, um abraço, João, aí, todo o pessoal da Saturnália, a Júlia, a Mariana, a Ana Tomazini também, pessoal muito querido.
e que estão fortalecendo aí também junto com essas lives, né? Junto das lives também trazendo conteúdo astrológico de primeira. Ó, já tem um comentário aqui, Ana, minha astróloga perfeita e maravilhosa, musa suprema, da Thaís Ribeiro Faria. Um beijo, Tati, um beijo, obrigada. A Ju Monteiro também comentou aqui, ei, Jupitão, o Jupitão tá com tudo. Eu só espero que a luz não esteja tão ruim, porque aqui em casa a luz não é muito boa, mas tá dando para me ver direito, Não, né? tô Tá te muito vendo, cancelado. Tá, ótimo, então. tá super nítida. E, Ana, primeiro, qual que é a tua relação com Júpiter? Bom, minha relação com o Júpiter é muito forte, né? Eu não sei se as pessoas conhecem esse termo, né? Mas o Júpiter é o dispositor final do meu mapa, né? Quer dizer que todos os planetas chegam a ele de alguma forma. E eu tive a imensa sorte de nascer com Júpiter em Sagitário, quer dizer, Júpiter em seu domicílio diurno e mais feliz, e a Lua ali também, né? Então, essa Lua dá corpo a todos os assuntos de Júpiter na minha vida. Ainda Quer bem, dizer, fico você tem agradecida. um Júpiter ostentação, então. Exatamente. Ele só não é tão ostentação assim, porque ele está na casa 8, né? Ah, Mas mas se um, não, não deixa de ser um benéfico forte, né? sim, sim, com certeza. Deixa, deixa E eu dar uma boa Júpiter noite é o também. grande amor da minha vida, né? Então, é isso. Eu sou Ó, apaixonada quero saber mesmo. mais desse Júpiter ainda hoje. A gente vai trocar mais uma ideia sobre ele ainda hoje. Deixa eu dar uma boa Sim. noite também para o Alfabeto das Estrelas, aí a Grazi, que acabou de entrar, a Café Estrelas, a Edna, que esteve com a gente semana passada, Elaine Menes, queridíssima também, aluna aí, colega de aula também do Luiz Ribeiro. Quem mais? Lady Gui também, boa noite. Edil Carvalho também, que está aí, grande Edil, outro super amigo astrológico aí. E vamos em frente, então. Bom, Vamos lá. primeiro, quem é Júpiter, né, Ana? O que a gente pode falar inicialmente de Júpiter, assim, sei lá, astronomicamente, falando de tamanho, velocidade, distância? Bom, Júpiter é um planeta muito grande, né? Que tem uma quantidade absurda de luas. Acho que até quando a Edna Frois e a Nádia Narjara, né, fizemos o 79 luas, a gente usou os 79 luas justamente por causa do número de luas de Júpiter. Só que uma semana depois parece que Júpiter resolveu aparecer com mais luas ainda, né? Então é um planeta bem grande, e um dos planetas mais lentos, né? O segundo planeta mais lento, então isso faz com que ele seja um dos senhores do tempo também. E além disso, é um planeta muito brilhante, ele só perde em brilho para Vênus, né? Mas se a gente observar no céu, Júpiter, né, a gente consegue identificar muito bem porque ele tem essa luminosidade impressionante, né? E é muito louco, né, que na semana passada eu estava conversando com a Edna, né, eu fico muito impressionado como como os caras na antiguidade, eles conseguiam, através de uma observação, extrair tantos significados, né, e perceber essa correlação já com tanta nitidez, sem ferramental técnico, né, sem ter luneta, telescópio, enfim. Sim, E essas características visuais, vamos dizer assim, né, iniciais de Júpiter ajudaram a estruturar muito também do sistema astrológico, né? Os aspectos, por exemplo, né, que Júpiter está associado, né, ao trígono, por exemplo, né, já está associado à sua colocação com os luminares e à sua oposição aos signos de Mercúrio também, né? sim, sim. Aí eu fiquei pensando aqui, porque Júpiter como um símbolo de fertilidade, né? Ele, acho que os antigos conseguiam perceber isso muito bem, porque eles viam os benefícios na própria agricultura, né? Então, é esse brilho que se materializa aqui também na Terra. Acho isso muito, muito bonito de se pensar, né? Não, e é incrível, né? Porque você falou da questão do benefício, né? E ele é um planeta benéfico, né? Ele é tido como grande benéfico, né? Tem uma personalidade aqui no Brasil que está bombando no Instagram, que é um chinês comerciante, que é o chefe do benefício.
E é um cara. É curioso porque ele tem até ele é um cara que vende coisas, assim, tem uma loja, enfim. Sim. É uma figura. Essas figuras da internet. E ele tem uma aparência muito benéfica. E ele se vende como o chefe do benefício. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, Júpiter é o chefe do benefício. Porque a Vênus é benéfica também, mas o Júpiter é o grande chefão Sim. do benefício, né? É, porque como essa coisa da distância, né, também, né? Como você é um planeta lento e distante, né? Então, isso coloca Júpiter numa esfera de poder mesmo. Então, afinal, um grande chefe, né? Sim. Mas bem legal essa história. Eu não conheço essa figura. Vou Não, até depois eu te pesquisar passo. É depois. uma figura, é um cara que deve ter um mapa muito interessante também, porque é um chinês que fala um português com uma fluência muito comercial, assim, e é um cara muito simpático. É, Olha, certamente deve ter uns benéficos, talvez, bem posicionados aí, não sei. deve ter um Júpiter forte, né? Sim, por ser o chefe do benefício, né? E proporcionar benefícios para as pessoas, né? Que é um cara que acho que vende coisas de atacado num preço de varejo, vende de varejo num preço de atacado, um negócio assim. Ok, É coisas do pode crer. Brás. E ainda falando, né, do posicionamento do Júpiter, né, como ele agrega significado para esse planeta, né, eu separei aqui um trechinho do Tetrabiblos, né, do Ptolomeu, que isso já no século II ali, ele já estava lançando que Júpiter tem uma força ativa temperada, porque o seu movimento tem lugar entre a influência refrigerante de Saturno, que é quente e seco, que é frio e seco, e o poder ardente de Marte, que é quente e seco, né? Júpiter aquece e umidifica, e porque o seu poder aquecedor é maior devido às esferas que estão subjacentes, produz ventos fertilizantes. É muito Sim, nossa. interessante. Olha que louco, né? Pelo posicionamento do planeta, consegue ter uma visão até de meteorologia, né? De astrometeorologia. Inclusive, Júpiter é o significador do bom tempo, né? De tempos favoráveis. Também fala dos ventos do norte, né? Se eu não me engano. Às vezes esses detalhes assim meteorológicos relacionados à astrologia eu não me lembro tão bem de cabeça, sempre tem que consultar, mas sem dúvida é um significador do bom tempo e de bons ventos, né? E isso que você falou sobre ele estar entre Saturno e Marte, né? É justamente o que faz dele esse mediador legislador, né? Ele consegue promover A alguma coisa justiça, boa, né? a justiça entre o pequeno maléfico e o grande maléfico, né? Isso também, e a partir disso, né, que também os antigos vão buscar todos os significados desse planeta, né, todos os assuntos que ele rege, como a É, lei, não é? exatamente, né? Os juízes, a lei, né? Esse papel de mediação, ele não é atribuído a Júpiter de graça, né? Então, assim, a ideia dessas lives é justamente a gente buscar esses significados, né? Isso é muito maravilhoso. Você tem um planeta que está entre os dois maléficos e ele está ali, tipo, galera, é tipo um juiz de uma luta, né? Ele está ali segurando a porrada comendo e ele ali no meio, tipo, não, não, ó, então. Ele tá ali, E né? Calma, gente, vamos maneirar aí nesses malefícios, né? E Júpiter bastante ligado aos humanos, né? Assim, a promoção de bons feitos aqui para a gente, né? Então, de fato, entre o corte e a morte, a gente precisa dessa figura de bondade, né? De temperança para aliviar um pouco a situação, né? sim. E aí, ó, tem um outro trechinho também que é interessante, está falando de maléfico e benéfico, né? É um trecho que eu peguei também do Carmen Astrológico, né? Do Pentateuco do Doroteus Sidon. Ele fala, né, no capítulo 6 do primeiro livro, ele está falando do poder dos sete planetas e ele cita: cada planeta é benéfico quando está na sua própria casa ou na sua triplicidade ou na sua exaltação, de forma que o que indica de bom é forte em crescimento. Um maléfico também, se estiver no seu próprio lugar, o seu mal torna-se mais leve e diminui. Sim. Muito É, interessante, né? isso é bem interessante mesmo. E eu estava pensando, né? Mesmo os maléficos, né, quando estão, seus domicílios aí são bons, isso me fez pensar também na capacidade que Júpiter tem de mitigar os males, né?
Então, às vezes, num mapa, um maléfico está numa situação difícil, né? Mas se tem um Júpiter ali, né, forte, né, de algum modo, ele consegue. E tudo que Júpiter toca, né, é... acaba recebendo essa bondade dele. Então, bem legal isso. Não, Bem é legal. bem interessante. Eu até separei depois uns. A gente pode falar depois um pouco dele em contato com outros planetas. Tem uns aforismos do Doroteus também que eu achei interessante separar aqui, que a gente pode falar depois, que é Legal. muito interessante, porque é a maneira. É uma maneira tão simples de olhar, eu acho, para o céu, né? Que eles tinham antigamente. E você não tinha psicologia, você não tinha outras ferramentas para entender o ser humano, ferramentas laterais, assim, que você pudesse, Sim. né, agregar, né? Então, eu acho maravilhoso esse aspecto natural, assim, dos significados naturais, né? E como isso estruturou a astrologia como um sistema autônomo, né? Que funciona sozinho, você não precisa de outros componentes, de outros Sim. plugins, de outros agregados aí. E acho que isso é uma coisa que a gente devia resgatar mais, né? Porque até quando você estava falando você veio da moderna, veio da tradicional, acho que a astrologia tradicional me ajudou muito a entender isso, né? Porque a gente pensa em astrologia para falar da personalidade de uma pessoa, né? Enquanto se trata de algo bem natural mesmo, né? A gente faz parte da natureza, tá nela, então enfim, só um comentário aqui meio solto que me veio, mas acho que é bom pensar mesmo, assim, tentar entender o pensamento, né, desses astrólogos lá de trás que observavam essas correspondências entre o que acontece no alto e o que acontece aqui. E, bom, era só isso que eu queria Não, mas comentar. é super válido você trazer isso, porque assim, a ideia realmente é a gente situar, principalmente quem não conhece astrologia, que está colando aqui nessas lives, está assistindo esses astrólogos conversando aí, né? Eu também, astrólogo, conversando com outros astrólogos, é justamente trazer esses significados originais, né? Que eles foram se perdendo e vão se perdendo cada vez mais, né? Com internet, com redes, com marketing digital. As pessoas vão criando uma astrologia cada vez mais enxuta e mais reduzida de significados, que já não já nem dá mais para chamar de astrologia algumas coisas que a gente vê por aí, né? Então, Sim, eu fico feliz toda vez que vem um astrólogo ou astróloga e lembra o básico. Não, sabe, é benéfico porque está entre um grande maléfico e um pequeno maléfico. Essas coisas a gente tem que trazer de volta mesmo, e eu concordo contigo, tem que trazer esses fundamentos de volta. isso é verdade, e assim, até para as pessoas entenderem melhor, né, o sentido de malefício e benefício, né? Porque são dois conceitos que podem assustar um pouco, né? Aí, não sei, se uma pessoa é o Saturno mapa, então quer dizer que eu sou ruim, se eu sou Júpiter, quer dizer que eu sou boa. Não, não é isso. A gente não está falando aqui de personalidade, que é um conceito muito recente, né, na história da humanidade, se a gente for parar para pensar. Isso tem realmente a ver com a natureza das coisas. Então, tudo que é benéfico é favorável à vida, né? Júpiter é o grande benéfico por isso, justamente, né? Porque ele tem essa natureza sanguínea, né? Quer dizer, ele é quente e úmido. Então, isso faz com que a vida seja possível, né? Com que a vida nasça a partir daquilo. E o malefício, ao contrário, né? É o que é desfavorável à vida, mas eu gosto sempre de lembrar uma coisa, que nem toda vida é bem-vinda e nem toda morte também, e nem toda morte, né? Eu sempre falo do exemplo da pandemia, né? Porque o vírus é uma coisa viva, né? E a gente gostaria que, naquela época, tudo que a gente queria que ele morresse, né? Então a morte, nesse caso, é uma coisa boa. Tudo isso só para separar, né? Maléfico e benéfico não são iguais a bom e ruim, né? Bom e mal, nada disso. Então é o básico que a gente tem que relembrar mesmo. Não, total. E assim, né, não é um conceito moral, né? É justamente isso. São condições meu, sei lá, de filosofia natural, de observação natural dos significados, né? Exato. E muitas vezes a gente vê as pessoas, né, taxando a astrologia tradicional de fatalista e de determinismo, não sei o quê, por conta desse mau entendimento dos fundamentos, né? Tem que tomar cuidado com os julgamentos de valor, né? A gente tem que se despir mesmo desses julgamentos de valor quando a gente quer realmente entender a natureza
de um destino, né? De tudo que nasce, seja uma pessoa, um evento, enfim. Isso é bem importante mesmo de se relembrar. Não, maravilhoso. Você me lembrou, inclusive, uns papos que eu tenho com a Grazi Teixeira, minha amiga que está aqui também do Alfabeto das Estrelas, que é antropóloga e informação, está quase lá. E ela traz muito essa questão da gente sair do nosso lugar para a gente olhar o lugar do outro, né? Então, achei muito legal, muito feliz essa tua fala, essa última fala aí também. E ó, a Ju Monteiro comentou aqui, como diria o Tratado das Esferas, que para quem não sabe é o livro aí do Luiz Ribeiro e da Helena Velar, em memória, Helena, né? Cada vez mais astrólogos e cada vez menos astrologia. Sim. É verdade, Ju, é verdade. Né? Porque é um estudo tão complexo, né? E é por isso que essas lives assim são tão importantes também, né? Para a gente relembrar a tradição, entender que, né, esses conceitos não vêm de qualquer lugar. E, bom, é isso, né? A gente precisa se voltar mais para o estudo primeiro, né? É, eu acho que é um trabalho de fincar umas estacas mesmo, né? De fazer, de botar umas marcações, porque a maneira que o marketing digital, que essas coisas, como que eu vou dizer, essa astrologia enlatada, né? Vendável, vem surgindo, as coisas vão mudando não é que vão mudando de significado, vão criando outros significados, vão criando umas ideias, enfim, né? É bom a gente lembrar de onde as coisas começam, né? Quando a astrologia se torna mercadológica demais, né? E aí, para vender mais fácil, tem que simplificar um monte de coisa ou complicar algumas coisas que não precisam ser É, porque complicadas também, também, né? também tem isso, né? Às vezes tem aquela aura de mistério, sabe, do cara que, não, aquela coisa meio magia, meio mago, meio, sabe, assim, que não é o mago da magia astrológica, é o mago que tá mais pro, sei lá, enfim, mas é isso mesmo, é super importante essa marcação de território, entre aspas, assim. A Take Isis comentou aqui, minha Ana, tão rica de vida e de sabedoria intelectual e ancestral, modo pé. Modo pé, meu amor. Muito bom. A Isis tem que começar a estudar astrologia também. Ela gosta muito. A gente conversa. Daqui a pouco ela vem vir aqui para o Ah, nosso que time massa. também. Assim espero. Boa. Muito bem. E, Ana, a gente comentou hoje, né? A gente falou um pouquinho mais cedo, né? A gente estava comentando do Júpiter na mitologia, né? Do Zeus, né? Uhum. Que também é uma figura muito interessante, né? Sim, sim. Bom, eu quero avisar todo mundo aqui que eu tô bem longe de ser mitóloga, Eu tá? também. Né? Então, me perdoe se eu disser alguma besteira. Mas eu estava falando, né, hoje mais cedo que aí queria repetir aqui para vocês que eu gosto muito de ouvir podcast, né? Então estava ouvindo Noites Gregas, né? E nesse episódio sobre Zeus, Júpiter, né? Tem primeiro tem essa distinção, né, entre o grego e o romano, né? Mas o que é o que é uma coisa comum, né, que é essa figura muito grandiosa, né, que consegue vencer, né, a vida, vencer o próprio pai, vencer Cronos, e também que essa ligação com a fertilidade, né, que se mostra, porque Júpiter, Zeus, gostava de se transformar em qualquer coisa, animal, outra pessoa, não importa, só para poder conseguir chegar aos fins sexuais dele, né? Então a gente sabe que Júpiter você olha para Júpiter e já fica grávida. Mais ou menos por daí, né? É o grande transalhão do panteão dos deuses gregos, né? É E o é grande isso, né? transalhão. É o cara que tinha vários poderes, ele se metamorfoseava. Tem um nome, né? Enfim, ele se transformava em outros animais, até em outras pessoas, né? E seduzia, cara. E imagina, né? O panteão olhando e falando, mano, o que que esse cara. Que é esse ser humano? Que é isso, né? Mas isso eu acho muito interessante, né, para a gente pensar, né, na coisa da vida que é relacionada a Júpiter, né? Porque é,
não sei quantos filhos ele teve, mas assim, muitos e muitos e muitos, né? Então tem isso de espalhar, né? Júpiter é muito relacionado ao sêmen, por exemplo, né? Então quando a gente olha para o mapa de uma pessoa e quer ver, né, a fertilidade dela, né, se vai ter filhos, se não vai, a gente tem que olhar para Júpiter é muito importante por isso, né? Porque ele permite a semeadura, né? Então, É um significador isso de fertilidade também, né? isso é uma coisa que a gente encontra na mitologia, de fato, nessas mitologias, né? Eu não sei muito bem como é que era para os egípcios, né? Mas eu acredito que também tenha coisas em comum, né? Com o grego e com o romano, com Zeus e com Júpiter. Uhum. É uma coisa interessante para se estudar depois também. Mas é interessante, né? Porque o excesso de fertilidade, né, torna essa coisa transbordante, né? De que o cara acaba passando a régua no céu e na terra. O cara É um fanfarrão, né? zerou o Tinder celeste e terrestre. E, Adorei o Chile Celeste. e Ana, falando um pouquinho ainda, né, das regências aí de Júpiter, né? Ele rege Sagitário, aí como o seu próprio Júpiter. Sim. É o único regente de peixes também. Não me venham com Netunos e Não churumelas. E não existe não Netuno. existe, galera. Papo de Netuno, reger peixes, fake news. Procurem a história, procurem conhecimento. Não existe, não existe. O sistema funciona sem esses caras. E aí, Inclusive, só um comentário. Acho que Poseidon era um dos filhos de Zeus, né? Que Poseidon eu, Netuno, eu né? não, eu não, então, Eu como eu acho não que sou sim. mitólogo, eu não posso opinar, mas Eu se também tiver não sei, algum assim. mitólogo aí, o Edil, que é um cara que manja muito também de filosofia antiga, se tiver aí, e se a gente estiver falando alguma besteira, Edil, sinta-se à vontade aí para Isso, conta pra gente. conta pra Mas, gente. eu me lembro disso mais ou menos, né? Então, se eu não estou enganada. Ah, Poseidon, irmão de Zeus, desculpa. Obrigada. Quem que Valeu, escreveu? foi a Fabi. Fabi, brigadíssima, tá? Então, esquece que eu tava falando. É melhor não me meter muito com a mitologia, não, porque a gente sempre acaba se enbananando. Quando Não, não mas eu acho que o conhece, ponto não tem. principal, né, que eu queria trazer dessa questão da mitologia é esse lance da fertilidade, né, de como ele era na mitologia, ele é um cara que, né, às vezes passa dos limites, né, e eu acho que aí a gente já entra num outro ponto, né, que às vezes um benéfico ele pode trazer alguns malefícios pelo seu excesso, que não são, lógico, os malefícios de um Saturno ou de um Marte, mas, né, Uhum. É o que a gente estava falando da pandemia, né? Assim. E ela veio justamente na conjunção Júpiter e Saturno em Aquário, né? Então tem alguma coisa ali que realmente se espalhou de modo exagerado por conta disso, né? Então o Júpiter. E Júpiter é sim ligado ao exagero, né? Porque ele é grande, ele é muito grande. uhum. Então, né? Não é pouquinha coisa que ele dá muito, né? É sempre gigantesco. E é Né? isso, né? Às vezes pode ser inconveniente, às vezes pode ser a mais, pode dar uma pesadinha a mais, né? Mas no final das contas, eu acho que mesmo ele descompensado, ele vai trazer malefícios bem mais a menos do que de quem trabalha com isso, né? Com certeza, com Do que certeza. quem trabalha com os nossos o Saturnão lá e o Marte. E agora vamos entrar um pouquinho no Júpiter na sua vida, se você nos permitir. Como que é o Júpiter na tua vida, Ana? Me fala um pouco, se você conta o que você puder contar, assim, né? Porque também Sim. Bom, vou falar um pouquinho aqui de astrologuês, né? Porque acho que eu posso, né? claro. Como o planeta que me representa no meu mapa, né? Os dois são Vênus e Lua, né? Porque eu tenho ascendente em Touro. E a Vênus estava em Peixes quando eu nasci, ou seja, ela estava na casa de Júpiter. E a Lua em Sagitário, também na casa de Júpiter, né? Então, e essa Lua veio conjunta a Sagitário, né? Então esses dois planetas se enxergam, né? Por quadratura, mas eu acho que uma quadratura entre
coisas jupiteriais é um pouco mais fácil também. E, bom, o que eu posso dizer sobre isso é que eu tenho uma fé muito grande, né? E Júpiter também é um significador disso, de religiosidade e fé, né? Principalmente Júpiter em Sagitário, eu acredito, né? Tem alguma coisa daquele fogo movente, né? E que leva a gente a acreditar nas coisas. Eu acho que eu sempre gosto de falar que eu me sinto às vezes como uma flecha mesmo, né? Eu nem entendo por que eu tenho que ir, mas a minha flecha apontou para lá e falou assim: vai lá que vai dar certo, e eu vou. Costuma dar certo, sabe? Então, eu fico até emocionado, né, pensando em Júpiter, porque de fato eu sinto os benefícios nesse sentido, né? No sentido de acreditar nas coisas, de querer promover coisas boas ao meu redor também, né? Enfim, meu lado também um pouquinho exagerado às vezes, né? E muito que é esse Júpiter, né? Mesmo que ele esteja o Júpiter, como eu tinha falado antes, né? Que tem essa natureza sanguínea, quente e úmida, num signo de fogo, né? Então ele fica uma coisa bem para cima mesmo, né? Então quem já fez festinha comigo sabe como é que eu sou, né? A Ju posso ler uma Claro, pergunta claro. aqui? Você é nascido em Niterói, porque Niterói é sagitariano de Sol com Júpiter. Nossa, eu não sabia disso. Mas eu não nasci em Niterói, não. Eu só cresci em Niterói. Eu nasci no Rio de Janeiro mesmo. Sou carioca. Sou carioca. Nossa, Mas não sabia que Niterói era sagitariano. também Olha, não nunca sabia, vi o não. mapa de Niterói, não. A Ju eu conheço, ó, de muito tempo atrás, lá em Niterói, na nossa cidade. Massa. Mas, pois é, então Júpiter na minha vida acho que. E também, bom, acho que é o que me torna professora, né? Também essa. E desde criança eu sempre tive um ar muito professoral, né? Essa coisa do conhecimento, de gostar de transmitir aquilo que eu aprendo, né? Então acho que é um pouco por aí, né? Acho que principalmente a fé e isso de ser a professora, e uma professora meio filósofa também, né? Inclusive a poesia para mim significa isso, né? Para mim o poema pensa. Então, Então, isso é um ponto interessante que eu queria te perguntar também, né? Porque você tem a Lua conjunta a Júpiter, então assim, as tuas emoções, o teu motor emocional, ele vem muito com esse Júpiter junto. Eu entendi, agora que você falou que você se emociona falando de Júpiter, eu imaginei a sua luinha ali junto, e hoje a tipo, Lua está em trazendo. Sagitário, né? Isso que é Olha mais aí, legal. Hoje a que Lua está em perfeito. Sagitário ainda por cima. Ó, o pessoal comentou, o Edil comentou aqui, Viva Niterói, a Ju Monteiro, né, Edil? Várias vivas para Nikit. Nikit City. Aliás, eu tive em Niterói em abril com o Edil, com a Angélica, com o pessoal lá da Academia Celeste, o próprio Luiz Ribeiro estava lá. E o Edil me contou uma coisa muito interessante de Niterói, que quem nasce em Niterói parece que é chamado de Papa Goiaba. Eu falei, cara, não conhecia essa alcunha. Eu falei, mano, sensacional. Papa Goiaba. Nem sei de onde isso vem, né? Mas tem aquela coisa também de Niterói ser a cidade de sorriso, né? É, Cidade Sorriso. que é uma que na verdade é super pejorativo, né? Porque você às vezes Niterói, é aquele sorriso sem graça, assim, porque perto do Rio de Janeiro, né? Niterói, a gente diz que Niterói, a única coisa boa que Niterói tem é a vista para o Rio de Janeiro. Mas eu sempre digo que o Rio de Janeiro não se vê como a gente vê o Rio de Janeiro de Niterói. Então, né, a gente está aqui falando de astrologia, que é uma questão também de ponto de vista, né? Acho importante relembrar, já que o assunto Niterói veio à tona, Sim. né? Não, em Niterói, cara, é muito curioso mesmo, né? Eu tive lá nesse evento da Academia Celeste, mas fazia, sei lá, 20 anos, assim. E é uma cidade que pra mim tem uma ligação também, porque eu venho do hip hop, e quando eu cantava rap, eu conheci Niterói a primeira vez cantando com Black Alien e com Speed. é, e a segunda vez, o Marechal, o rapper Marechal, que a gente rimava junto na Academia Brasileira de Rimas. Teve uma ocasião também que eu fui para o Rio de Janeiro e acabei ficando na casa do Marechal, lá em Niterói também. Nossa, Então,
é muito doido porque as minhas paixões acabaram me levando. Primeiro o rap e depois a astrologia. São os contatos que eu tive com Niterói. Muito bom, muito bom. Mas de Niterói, vamos de volta para Júpiter aqui. Desculpa aí, gente, a pequena digressão, o pequeno desvio aí. Mas esse papo tá muito jupiterial e a Ana tem essa energia, cara, muito benéfica e a gente tá se divertindo mesmo. E, Ana, como que, assim, o retorno de Saturno ele é muito famoso, né? Mas como que você vê o retorno de Júpiter, né? Porque é um planeta lento também, né? Sim. E, enfim, e ele tem um retorno também, né? Ele fica 12 anos aí para dar a volta no círculo zodiacal todo, né? Como que Sim. você vê o retorno de Júpiter? É super importante também, né? De fato, a gente fala muito do retorno de Saturno, mas o retorno de Júpiter, justamente por essa lentidão, né? 12 anos é um bom tempinho, né? E esse ciclo, né? Acho que é. Esses dias eu estava lendo Fílmicos Maternos, né? E ele fala dos retornos de Júpiter, né? De quantos retornos às vezes são necessários, né? Dependendo de em que planeta Júpiter se encontra, quantos retornos são necessários para que Júpiter comece de fato a mostrar as suas benesses, né? Então, embora não tenha essa relação saturnina com o tempo, né, de uma dureza, de uma rigidez, né, todos os limites a que a gente se depara, Júpiter também precisa desses ciclos todos para começar a aparecer, né? Para mostrar as coisas boas que ele faz. Então, bom, eu vou me lembrar agora que eu tenho aqui de cabeça, me desculpem, é Júpiter em Sagitário, né? E parece que são precisos dois retornos de Júpiter quando ele se encontra em Sagitário, porque Júpiter em Sagitário promete coisas muito boas, né? É claro. Bom, isso depende sempre de outros planetas, né? Se existe algum aspecto que possa dificultar as coisas, é claro, mas via de regra, né, segundo fírmicos maternos, é isso. Assim, existe essa necessidade da passagem do tempo, de um tempo mais curto, né? Mas ainda assim um tempo significativo, porque 12 anos não é qualquer coisa, para que os assuntos de Júpiter vão se instalando, de fato, na vida da Você pessoa. falou que são dois retornos, né, que ele cita, né? E é Isso, é. curioso, porque daí é 24 anos, né, que já é uma idade adulta plena, vamos dizer assim, né? Uhum. Um momento que o ser humaninho ali já está respondendo por si só e imagina que naquele tempo ainda que as pessoas viviam bem menos, 20, 24 anos, a pessoa já devia ser um adulto com A maiúsculo mesmo, Isso. né? Já tinha feito bastante coisa, né? Já tinha atingido uma certa maturidade, se é que a gente pode dizer assim. E Júpiter também é relacionado ao auge da vida, né? Quando a gente pensa nas idades do homem, né? Que vai bem pela ordem caldaica mesmo. Aham. Júpiter, antes de Saturno, ele fala daquele momento em que a pessoa já não é mais não é um jovem adulto, mas ainda também não é idosa exatamente, né? Uhum. Então é um É o momento de ápice grande glória. da sabedoria, da maturidade, assim, Sim. né? E da temperança também, né? Sim, Acho que a maturidade traz muito isso, né? Em todo caso, a maturidade jupiterial, que é diferente da maturidade saturnina, né? sim, que aí já é Traz aquela maturidade já de... essa, essa, essa boa capacidade de julgamento, né? Outra palavra de Júpiter também, de fazer a distinção, porque Júpiter não gosta do que é ruim, né? Uhum. Até pensando na mitologia olha, eu me metendo aqui de novo numa coisa que eu não conheço, mas enfim, disso eu sei, né? Que Júpiter punia severamente, né? Aqueles que ele julgava que tinham feito alguma coisa ruim, né? Então, bom, é estranho pensar num Júpiter que pune com severidade, né? Porque isso parece uma coisa mais saturnina também, É. mas em todo caso é isso, a promoção da bondade, essa temperança, né? Enfim, me perdi um pouco no que eu falei, mas é por aí. Sim,
Se a gente pensar no Júpiter como um significador de leis, né, e de justiça, um juiz ele não dá, ele dá uma vitória para um lado e o outro lado tem a condenação, tem uma derrota, né? Então, eu acho que é isso, né? Acho que por esse ponto a gente consegue ver Júpiter punindo, entre aspas, mas no sentido de dar um veredito, né? De Sim. falar, ó, você tá certo, você tá errado, você fez o bem, você não, né? É, e Alguma de ser qualidade ali. justo mesmo, de ser justo em nome do bem-estar, né? Do que é, enfim, do que é bom, né? Do que fica dentro daquela lei que promove essa, como é que eu vou dizer? Ah, enfim, essa temperança mesmo, né? É um tempero, por uma questão de tempero. Então, se Júpiter pode punir severamente, é porque existe uma falta muito grande do outro lado, né? Então, isso precisa ser equilibrado. Né? Equilíbrio também sendo muito importante no campo semântico jupiterial, né? Sim. Então, Não, é maravilhoso. Eu adoro quando a gente começa a voltar para entender o DNA do significado, porque é isso, elas vão sendo simplificadas depois na superfície, e aí as pessoas saem repetindo coisas que elas nem sabem a origem disso. Eu acho que é esse que é o grande lance, né? A gente entender de onde que esses significados começam a surgir, né? sim, sim, isso é verdade, assim, porque eu fico pensando é, quando as pessoas falam, porque Júpiter expande tudo, né? Tudo que toca. Então, mas não é exatamente isso, né? Assim, porque, claro, tem sim essa coisa da grandiosidade, né? De espalhar benesses, mas isso não é necessariamente ligado a uma ideia de expansão, né? Um pouco, acho que é importante fazer essa distinção aqui também, porque aí não sei, por exemplo, aí vem umas aberrações do tipo, eu tenho Júpiter na casa 10, então vai expandir o trabalho, eu vou trabalhar que nem um louco até morrer. Não, não é É isso. muito simplório, né? E é uma grande salada de significados, né? Aí é complicado mesmo. Sim, sim. E é o que a gente vê na maioria das vezes, inclusive, né? A superfície astrológica tá com muitas coisas doidas aí. E, bom, voltando pro Jupitão aqui. A gente falou, né, um pouquinho das benesses do Júpiter, né? E quando o Júpiter está debilitado, que a gente pode Aí, fazer? olha, Júpiter, isso é uma coisa importante de se lembrar também, né? Que os planetas eles sempre vão fazer o que eles fazem, né? Então, Júpiter vai mantém os significados dele, só que ele vai agir de uma maneira muito avessa, né? À natureza do próprio planeta. Então, se a gente pensa assim, por exemplo, vamos pensar num Júpiter em queda, né? Não sei se a gente pode já começar Sim, a sim. falar Para quem não assim. sabe, gente, Júpiter ele rege, né? Estamos falando de novo, Peixes e Sagitário, e ele se exalta, ou seja, ele tem um pico de expressão, né, em Câncer. Nos signos opostos é onde ele está ruim. Então, o oposto de Peixes é Virgem, o oposto de Sagitário é Gêmeos e o oposto de Câncer é Capricórnio. Então, a queda de Capricórnio, a gente está falando, a queda de Júpiter, a gente está falando de Júpiter em Capricórnio, Sim, né? E, bom, como se a gente pensa, né? Pensar sempre na natureza. Júpiter, que é quente e úmido, Capricórnio, frio e seco, né? Então já tem uma coisa ali que não combina muito bem, né? E uma imagem que é interessante lembrar que foi até na época em que eu estava na Saturnália ainda, e o João trouxe essa imagem, né? O João Acuio, de Júpiter em Capricórnio, né? Porque que era o Papa, sozinho no Vaticano, falando para o mundo e ao mesmo tempo não tendo ninguém ali, né? Então é isso, é um Júpiter que não consegue transmitir aquilo que ele transmite da maneira mais otimizada possível, né? Então
eu acho que essa imagem ilustra bem o Júpiter Uhum. em Capricórnio. Agora, se a gente pensa em Júpiter nos signos mercuriais, né, que são aqueles que dão exílio a Júpiter, o Virgem e Gêmeos, eu fico pensando que Mercúrio é o cara das minúcias, né? Dos detalhes, ele gosta de olhar ali, né, bem pertinho para as coisas, e Júpiter não, tem essa coisa da distância, né, que coloca ele muito numa visão panorâmica demais, então, né, ele fica ali olhando tudo muito do alto quando está nos signos de Mercúrio, mas ao mesmo tempo querendo entender cada detalhezinho, né? Então, é por isso, são essas coisas que deixam ele com essa. Enfim, não conseguir agir como ele gosta de agir, né? Porque Sagitário e Peixes não, já é uma coisa mais da ordem do. Bom, Peixes eu acho da ordem do etéreo, né? E Sagitário também muito voltado para as coisas do alto. É, Então, tem um comentário aqui da Silvana. Desculpa te interromper, Ana. não, Ó, não tem foi. um comentário da Silvana Scheib. Tem o Júpiter na 9 conjunto a Vênus, mas em Capricórnio. O fato dele estar na casa dele e conjunto a Vênus diminui a energia de queda dele? Ele não está na casa dele. Júpiter tem seu júbilo na casa 11, né? Que é a casa que a gente chama de bons espíritos, né? A casa dos amigos, dos aliados, né? E Júpiter é isso, né? Ele é o significador da amizade também. Né? Uhum. Então, Júpiter na casa 9, a casa 9 é uma casa boa, né? Mas ela é o júbilo do Sol. Então, melhor não confundir, né? E aí a Fabi também comentou aqui, o último Júpiter na Cabra trouxe a pandemia. Segundo alguns astrólogos, um Júpiter em queda é praticamente um maléfico. Eu acho que dependendo do contexto, né, assim, se ele tiver, de repente, sei lá, numa condição debilitada e ainda tá sofrendo, sei lá, tem a Saturno, Marte, de repente azucrinando ele, se ele tiver num ângulo. Eu acho que tem casos e casos, né, assim, eu concordo em partes, né, acho que a pandemia teve uma presença de Saturno também junto nessa história, né, Sim. mas, enfim, eu acho que o Júpiter em queda, você estava falando, né? Você começou comentando com ele, eu estava pensando aqui, né? Você falou do Papa. O Júpiter, a natureza dele é quente e úmida, ou seja, o quente é para fora, o úmido é para os lados, é uma coisa, né, que socializa. E aí ele está Uhum. num signo que é frio e seco, que é para dentro, né? E é intro, ele é concentrado, né? Então, Uhum. assim, daria um ceticismo, talvez, Sim. né, assim, existe uma esperança, mas ela é mais realista, ela é mais contida, ela é mais pé no chão, né? Queria comentar primeiro que eu não, Júpiter, eu não consigo ver Júpiter como maléfico, né? Acho que ele só fica com uma dificuldade de expressão, né? Em Capricórnio ele fica com essa dificuldade de expressão, muito pelo que você falou, né? Pela natureza mais contida, né? Mais retida de Capricórnio e também porque Capricórnio é muito pragmático, né? Sendo o signo de terra e Júpiter como não é necessariamente ligado a coisas tão terrenas assim, né? Fala de filosofia, de religião, enfim, dos próprios oráculos também, né? De algum modo. Então, não diria que é um maléfico, não. Mas a Edna até falou aqui, ver para crer. É Nossa, isso, né? É o Júpiter cirúrgica, que precisa Edna, de é isso. prova, né? Ele precisa de coisas concretas para acreditar. Então, acho que está muito relacionado a crises de fé também, Uhum. né? Sempre vai ter a fé, mas o Capricórnio vai dar ele aquela coisa assim, mais seca e fria, né? Não. Mas será que é isso mesmo? Mais Será que dá para cético, né? acreditar? Mais, Muito sim, cético, é tipo, isso mesmo. como a Edna falou, ver pra crer, né? Uhum. A Silvana perguntou aqui, né? A Casa 9 não é dele. Então, Silvana, isso é um dos remixes aí que começaram do século XIX para cá a colocar na astrologia. Na verdade, originalmente na astrologia que a gente vê aí se desenvolvendo na história, e nos pelo menos 4.000 anos aí, os planetas eles têm lugares acidentais onde eles caem, que são as casas, onde eles ficam mais confortáveis. Então,
se for por esse lado, né, de associar uma casa, Júpiter está associado à casa 11, né? Que é justamente a casa das esperanças também, dos amigos, mas das esperanças, que é um assunto jupiterial também, né? E dos milagres, né? Dos Também. milagres, exato. Mas agora eu estou pensando numa coisa aqui, acho que isso dá 9, talvez porque a 9 É é a casa associada a valores que parecem os significados de isso da Júpiter, né? justiça, por exemplo, né? E também das viagens De longa distância. distantes, de longa distância, também da universidade, né? Então Júpiter começa a figura do professor. De fato, a gente poderia pensar que a casa 9 é a dele, mas não, a casa 9 é a casa do Sol, Exato. E né? induz aí para uma, né, para um sincretismo de significados, mas cuidado aí, galera. Isso aí, fake news. Importante dividir, né? Fake news. E, bom, a gente já está quase chegando no final, Ana, mas antes da gente terminar, eu queria também falar um pouco do seu trabalho aí, né? Como que é o seu trabalho com a escrita astrológica? Porque você é uma escritora que lançou um livro, inclusive, que fala de Júpiter e Saturno, né? Conta um Sim. pouquinho aí como que é o teu trabalho com essa escrita astrológica e também como que esse Júpiter aparece, né? Sim, bom. O Júpiter, ele aparece no título, né? Porque o título do meu livro é As 12 Voltas de Júpiter e a Mira de Saturno, né? E aí pensando nessa coisa do ciclo de 12, né? 12 voltas, porque é como se... Porque é Júpiter realmente caminhando ali por cada signo do zodíaco, né? Até chegar ao seu ponto primeiro. E, bom, a minha escrita, eu acho que assim, eu escrevo desde criança, né? Eu já fazia poesia quando eu tinha 9, 10 anos de idade, não, então é uma coisa bem que sempre teve presente. E quando a astrologia entrou na minha vida de uma maneira mais concreta, presente, né? Nossa, esse império dos signos, né, e símbolos que a astrologia não tinha como eu não traduzir aquilo, né, que enfim, toda essa avalanche de pensamentos que eu tive, né, e de conhecimento, não tinha como eu não traduzir isso poeticamente, né? Então, até eu tenho uma parte no meu livro, né, acho que são 3 poemas só, né? E eles são todos relacionados às partes, né? Os lotes arábicos, enfim, que é outro assunto, né? Mas né? É isso, assim, porque é pensar a astrologia, ela dá tanta tanto pano para manga, né, para pensar em imagens, né, e a imagem sendo tão importante para a poesia. Então, eu acho que é assim, é mais ou menos desse modo que a astrologia entra na minha escrita, como ela entra na minha fala, no meu pensamento, né? É, então é mais ou menos por aí. Acho que é assim que a astrologia aparece na minha poesia. E, bom, o título do meu livro também eu escolhi porque eu gosto muito de pensar, né, nas instâncias de tempo, nas instâncias superiores de tempo. Então, não por acaso eu escolhi os cronocratos ali, né, para os Saturno e Júpiter, os senhores do tempo, para marcar essa primeira publicação, que eu espero que seja a primeira de muitas, né? Então, Sensacional, Ana. é E isso. é muito interessante porque você está trazendo conteúdo astrológico de um jeito não óbvio, né? Assim, eu vejo assim astrólogos quebrando a cabeça, querendo fazer, reinventar a roda, se matando de produzir conteúdo, gente. E às vezes a pessoa tem uma habilidade, ela já faz alguma coisa e a astrologia está lá, manifesta na vida dela. E é só ela virar pro lado e começar a falar daquilo, porque Sim, é isso, né? Você tem essa trajetória já com as palavras, com a literatura, né? A Edna, que teve semana passada também, é outra escritora que coloca a astrologia também na sua produção de conteúdo, né? E eu acho que isso é muito legal da gente trazer, porque existe uma enxurrada de novos astrólogos vindo, né? De certa forma, até a gente está no meio dessa enxurrada, mas eu acho que é muito louco. Talvez eu tenho essa visão por talvez trabalhar com comunicação, que existe outras formas de você trazer conteúdo astrológico sem ser
aquela coisa de, sabe, de repetir o que outros já estão falando. Enfim, acho que dá para pensar um pouco fora da caixa e trazer um conteúdo bom de um jeito mais original, né? Assim, mais criativo no sentido não de inventar coisas astrológicas, mas de inventar formas de trazer o conteúdo astrológico. Sim, aí a literatura é fantástica para isso, né? Porque realmente, se a gente for ficar repetindo o que está nos manuais, né? Não... e é importante também a gente pensar a partir dos elementos, imagens que a gente tem hoje, né? Coisas que são próximas da gente, né? Que sejam mais fáceis de entender, porque são coisas que participam da nossa vida. E a astrologia é isso, gente, né? Tá em tudo, tá em absolutamente tudo, né? Até uma vez eu estava acendendo um incenso, né? Aqui em casa, e aí o incenso não estava pegando direito, né? Aí eu fui de novo com fogo e tudo, e aí eu comecei a soprar, né? E claro, o fogo fez assim, e aí eu pensei assim, olha aí o cestil. E aí eu regando as minhas plantinhas, né? A água e a terra, o fogo e o ar. Então, é por isso que a literatura, como traduz o mundo e a astrologia também, né? É muito interessante juntar esses dois tipos de linguagem, né? E acho que dá coisas muito bonitas também. E espero, enfim, que tipo, na minha poesia, eu espero em todo caso que não seja muito delirante, porque às vezes eu sou também um pouco delirante, né? Bom, Mas o meu lado saturnino me segura ali também. tem a licença poética e o toque autoral também do Sim, escritor, né? Isso também acho que sim. não. Mas eu tenho certeza que você não está profanando nenhuma. Nunca. Nunca, até porque Saturno não me permitiria fazer esse tipo de coisa, né? É isso. E Ana, para quem quiser comprar teu livro, como que ele está à venda? Onde que o pessoal encontra o teu livro? Então, ele está à venda sim ele foi publicado pela editora Urutau, né? Como você disse no início da live. A entrega para o mundo. Eu sei que as pessoas acham que eu estou em Portugal, né? Só entrega aqui na Europa, não. A editora é brasileira também, né? Na verdade, ela é brasileira, portuguesa e galega. E o livro é entregue no mundo todo. Só ir ao site da. Na verdade, tem na minha bio, né, no meu Instagram, tem o meu Linktree e um dos links lá é o link para comprar o livro. Então, se vocês quiserem, eu vou ficar honradíssima em ser lida, né? Pronto, é isso, né? Se vocês quiserem, vão lá. E não sei se Maravilha. você perguntou alguma outra coisa também, eu esqueci, acho que não, né? Não, se Mas é alguém isso. ia para comprar o livro, e para atendimento, me fala um pouquinho dos seus serviços astrológicos aí. Quem procura na Zambi encontra quais serviços? Muito bem. Bom, então, eu tenho dois serviços principais, né? O maior deles é um acompanhamento astrológico, né? Que se ocorrem três encontros, né? E isso permite que a gente tenha um aprofundamento maior, né? Porque às vezes as pessoas têm uma questão, né? Nem todos os problemas acontecem ao mesmo tempo, ainda bem, né? Então, se a pessoa ela tá com alguma coisa assim, eu queria entender um pouco melhor a dinâmica da minha vida no trabalho, nos relacionamentos, né? O financeiro, com filhos, etc. Esse acompanhamento permite que a gente tenha um mergulho um pouco mais profundo, né, no destino da pessoa. E também o mapa mais clássico, né? Eu não faço distinção entre o mapa natal e mapas de revolução solar, por exemplo, né? Eu sempre uso uma parte do tempo do encontro para falar do mapa da pessoa e depois para usar as técnicas preditivas, não só a revolução solar, né? Porque só com ela não dá para fazer tanta coisa assim, Né? né? Então é isso. Assim, eu tenho esse acompanhamento astrológico para quem quer ir um pouquinho mais longe, né? E investigar assuntos que estejam ali mais, né? Que preocupem mais de algum modo,
não necessariamente de modo ruim, né? Mas que, enfim, que ocupem mais espaço, e o mapa normal. E, bom, é isso, né? E aí é só entrar em contato comigo lá aqui no Zambi Astrologia, né? @zambi.astrologia. Bom, é isso. Assim, futuramente eu pretendo dar aula também, né? É, Acho bem a pretendo sua fundar, cara. pretendo fundar a Saturnalio na França, Ó, né? Fazer porque eu vou começar a dar aulas de astrologia em francês também. Então, ó, se alguém conhecer aí algum francófono interessado em astrologia, é só mandar para cá, né? sensacional. Sim. E esse trabalho do acompanhamento é tipo uma personal astrologer, uma astróloga pessoal, vamos dizer assim, alguém que acompanha, ao invés de acompanhar seu treino, vai acompanhar Mais ou menos. Assim, é porque eu fico, isso eu resolvi criar, né? Porque eu percebi isso em mim como consulente, né? Não como porque eu procuro outras astrólogas, astrólogos para fazer meu mapa, né? Eu não faço meu próprio mapa. Acho que solto de casa eu não tenho que fazer esse milagre. Exato. E muitas vezes eu percebi que tinha alguns assuntos que me preocupavam mais, né? Que eu gostaria de olhar para eles com mais calma, né? E mais a fundo. Então, muito por isso, por uma demanda minha como consulente e também como astróloga mesmo, né? Acho que esse tempo de acompanhamento maior, né, entre os encontros, né? Eu sempre dou um espaço de tempo, né, entre cada encontro, muito para decantar também o mapa para mim, para criar uma intimidade, né? E poder dar mais segurança à pessoa, né, naqueles assuntos que e também, não só nos assuntos que ocupam e preocupam, mas também para poder falar com mais tempo e mais calma do que se anuncia, né? Dessa meteorologia que é a astrologia, né? Para poder dizer se vai dar praia ou não na vida da pessoa. Então Muito não é bom. exatamente, não é para me colocar como coach, não. É mais para ter esse tempo, né? Que às vezes as pessoas não ficam satisfeitas com 1 hora e meia, né? De consulta. Então, aí eu ofereço também esse acompanhamento um pouco mais extenso do tempo. É Um isso. certo acolhimento, né? Uhum, sim. Muito bom, Ana. Ana, queria primeiro agradecer todo mundo que acompanhou nosso papo aqui. Eu adorei nosso papo, cara. Foi muito jupiterial mesmo, cara. Você sabia que ia ser legal, mas foi muito massa mesmo. Obrigado mesmo. Ana, espero conversar de novo contigo aí em outros assuntos astrológicos em breve aí também. E, bom, muito obrigado a todos e todas e todas que tiveram com a gente aí. Quer deixar alguma última mensagem, Ana? Eu queria muito te agradecer, Paulo, por esse convite, né? Eu sabia também que ia ser incrível. Fiquei com a sensação de que o tempo passou rápido demais, né? Que a gente poderia aqui ficar falando por muito mais tempo, né? Queria dizer uma coisa assim, né? Que para as pessoas que nasceram de dia, né? Júpiter é muito importante no mapa de vocês, né? Júpiter é o grande benéfico do mapa de vocês, então nunca se esqueçam de olhar para ele. E mesmo para as pessoas que não nasceram de dia, né? Júpiter é Júpiter. Eu com essa minha fé quase inabalável de Júpiter em Sagitário, gosto de trazer todo mundo para isso, né? Então tenham fé em Júpiter, porque ele é justo É o chefe e sempre dos traz benefícios. coisas boas. Isso. A minha irmã tá perguntando se ela nasceu de dia. Você nasceu de dia, sim. Você nasceu de dia. Eu acho que a sua mãe comentou. A sua mãe é Lady Di? Ela Aí, tá mesma. tudo A em minha mãe família. também morreu. Muito bom. Bom, Edil, grande obrigadíssimo, abraço. Paulo. Obrigado, Ju Monteiro, Lady Gui, Bel Ferreira, todo mundo, Alfabeto das Estrelas, Café e Estrelas, todo mundo que acompanhou. Pessoal, semana que vem tem mais live. Quem perdeu essa live, corre no YouTube daqui a pouquinho, que já vai estar lá, vai ficar salva nos Reels e vai para o Facebook também. E semana que vem tem mais. Tem mais. Tchau. Ana, grande beijo, boa noite a Um todos, beijão. todas e todas. Tchau, tchau, Beijo gente. para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu! Beijo.